Durante anos, o mercado de crédito corporativo se baseou na suposição de que, se um empréstimo ou título tiver classificação de grau de investimento, ele deve ser seguro, sólido e algo em que os investidores possam realmente confiar. Mas, segundo o diretor de investimentos da PIMCO, uma das maiores e mais influentes gestoras de títulos do mundo, essa suposição se tornou, abre aspas, muito perigosa. Essas são as palavras dele, não minhas. A Moody's agora afirma que os 300 bilhões de dólares em crédito privado podem representar um risco sistêmico para o setor bancário dos Estados Unidos, à medida que bilhões em crédito privado começam a se desestruturar. Então, vamos analisar o que isso significa para o setor bancário americano e também falar sobre os riscos dos quais você precisa estar ciente. Neste momento, os mercados globais de crédito estão controlados as políticas. Forças como o crescimento explosivo do crédito privado, o recuo dos bancos e a capacidade cada vez menor do Federal Reserve de atuar de forma eficaz como um suporte de mercado. O que está surgindo é um ecossistema financeiro maior, mais rápido e mais complexo, e em muitos aspectos mais frágil do que o mundo anterior a 2008. Em um artigo recente, a Bloomberg escreve que apenas neste ano, mais de 1 em cada 10 tomadores de crédito privado está adiando pagamentos de juros em dinheiro, e pelo menos 45 empresas foram assumidas por seus credores, o maior número em 6 anos. Carteiras de empréstimos de crédito privado administradas pela BlackRock e pela Blue Owl Capital estão mostrando sinais de estresse. A questão essencial é se os bancos estão suficientemente protegidos desses riscos. A última crise de crédito, em 2008, atingiu muitos maiores bancos. À medida que eles criam os empréstimos, gestores de fundos viram a oportunidade de lucrar. Eles viram uma oportunidade de oferecer crédito privado a empresas. O novo negócio cresceu rapidamente e hoje o crédito privado nos Estados Unidos totaliza cerca de 1,3 trilhão de dólares, quase metade dos 2,7 trilhões em empréstimos comerciais e industriais concedidos por bancos comerciais. Em teoria, pode-se supor que isso torna o sistema bancário mais seguro. Mas, na realidade, os bancos que estão excessivamente expostos ao crédito privado agora se encontram em território desconhecido. E deixe-me explicar o porquê. A alavancagem é uma das principais questões. Os tomadores de empréstimos subjacentes, escreve a Bloomberg, juntamente com os fundos de crédito privado e os investidores desses fundos, todos contraíram empréstimos, muitas vezes de bancos. A Moody's Ratings estima que os bancos norte-americanos distribuem 580 bilhões a fundos de crédito privado e de private equity e concederam outros 340 bilhões em compromissos. Os bancos dos Estados Unidos com maior exposição a instituições financeiras não bancárias são também naturalmente os mais dependentes dos mercados para seu financiamento. Isso é o que afirma o Fundo Monetário Internacional. A PIMCO, uma das maiores gestoras de títulos, destaca um problema muito simples, mas eu diria preocupante. Os investidores estão cada vez mais terceirizando seu julgamento para as agências de classificação de risco. E já sabemos que não podemos realmente confiar 100% nessas classificações. À medida que o crédito privado cresce e a concorrência se intensifica, muitos investidores deixaram de fazer análises de crédito aprofundadas e, essencialmente, deixaram de realizar a devida diligência. Em vez disso, confiam na nota que aparece na documentação. E, se estiver escrito grau de investimento, então tudo bem. Eles o tratam como algo seguro. Mas no mercado atual, a PIMCO alerta que essa confiança provavelmente está mal colocada e pode levar a bilhões em perdas e até a risco sistêmico. Quando falamos em crédito privado, aliás, estamos nos referindo a empréstimos feitos diretamente por fundos e não por bancos. Na última década, o crédito privado literalmente explodiu. Os ativos sob gestão triplicaram. E os fundos estão competindo agressivamente para conquistar negócios que antes eram dominados pelos bancos. Como resultado dessa competição intensa, os credores estão sendo levados a afrouxar os critérios de concessão e a adotar premissas mais otimistas.
Ambas são coisas ruins. Hoje em dia, grandes empresas costumam ser de propriedade de um fundo de private equity e financiadas por um fundo de crédito privado, de modo que tudo sobre suas finanças e desempenho é praticamente invisível para o mercado em geral. Isso soa como uma repetição da crise financeira de 2008? Essa é a minha pergunta para você. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu acho que sim. De certa forma, não é? Atualmente, em alguns casos, a única empresa disposta a conceder uma classificação de grau de investimento, aliás, é uma única agência menor. E para muitos investidores veteranos em crédito, isso parece muito familiar. Parece a complacência que precedeu a crise financeira. E é sobre isso que a PIMCO está tentando nos alertar. Em uma entrevista recente, o diretor de investimentos da PIMCO explicou que as perdas de crédito podem aumentar se a economia enfraquecer ainda mais. A questão mais profunda, segundo ele, é a própria estrutura do mercado de crédito. É algo estrutural. O crédito privado cresceu tão rapidamente que os reguladores naturalmente estão prestando muita atenção a ele, mas já permitiram que se expandisse tanto sem a devida supervisão. E é isso que preocupa muitos observadores. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, está investigando as agências de classificação desse setor. O Banco de Compensações Internacionais alertou que a enxurrada de dinheiro direcionada ao crédito privado, especialmente por parte das seguradoras, pode estar inflando a credibilidade de crédito e ocultando riscos. Além disso, os bancos dos Estados Unidos, essas instituições fortemente regulamentadas, estão cada vez mais emprestando para os mesmos credores não bancários que tomaram parte de seu mercado. Atualmente, os bancos detêm cerca de 1,2 trilhões em empréstimos para instituições financeiras não depositárias, para fundos, e cerca de 300 bilhões de dólares desse total, o número que mencionei no início deste vídeo, vão diretamente para provedores de crédito privado. Então, o que tudo isso significa, em poucas palavras? Esse novo arranjo cria um ciclo incomum. Os bancos se afastam dos empréstimos corporativos de alto risco. Sim, eles se afastam, mas o crédito privado entra em cena. E então os próprios bancos passam a emprestar para os fundos de crédito privado. Claro, é certamente uma espécie de jogo, por assim dizer. É diversificação no papel, mas com alavancagem adicional, menos transparência e mais complexidade. Como as falências recentes mostraram, até mesmo empréstimos garantidos podem fracassar quando a subscrição falha. O diretor de investimentos da PIMCO, em sua entrevista recente, explicou que o rápido crescimento dos empréstimos historicamente precede a deterioração da qualidade dos ativos. Acredite se quiser. E desta vez, não é diferente. Este é um grande sinal de alerta. E, claro, um aviso de que quando este castelo de cartas, a indústria de crédito privado, digamos, começar a desmoronar, a crise financeira de 2008 pode não parecer tão ruim assim. A corrida em direção ao crédito privado, que novamente significa empréstimos que não são concedidos ou subscritos por bancos, é ao mesmo tempo uma causa e uma consequência das enormes quantias de capital privado. O crédito privado é atraente porque permite que as empresas tomem grandes quantias emprestadas em poucos dias, em vez de esperar semanas ou até meses para que um banco prepare um empréstimo ou emita títulos. Mas o problema é que esses credores privados não são obrigados a cumprir os mesmos padrões de transparência ou de relatórios que os bancos, o que pode incentivá-los, pela falta de supervisão, a ocultar o verdadeiro desempenho das empresas de seu portfólio que possam estar em dificuldade. E quando essas empresas entram em falência, é aí que o sistema começa a se desintegrar. É nesse momento que o risco sistêmico surge tanto para bancos grandes quanto pequenos. Isso também significa que a quantidade de dinheiro fluindo para o crédito privado vai aumentar ainda mais em algum momento.
Se isso vai acontecer amanhã ou daqui a uma semana, ninguém sabe. Mas o risco de uma bolha no crédito privado é muito, muito alto e, na verdade, está piorando. A importância sistêmica do setor de crédito privado está crescendo e, dada a sua magnitude, estamos falando de centenas de bilhões de dólares, cerca de 1,2 trilhão, deve haver uma maneira melhor. Deve haver mais supervisão por parte dos reguladores. Os reguladores ainda não ampliaram sua fiscalização para incluir os grandes fundos de crédito privado, tornar os relatórios mais transparentes e se preparar para a possibilidade de que o estresse no crédito privado possa se espalhar para o sistema financeiro mais amplo. Esta é, naturalmente, a nova área do panorama global do crédito. Há um crescimento enorme, influência crescente, alavancagem oculta, como acabamos de discutir, e riscos que não estão mais concentrados nos bancos, mas espalhados por vários fundos, múltiplos setores e investidores. E eles estão crescendo, é claro, interconectados por meio de diversas instituições. Há muitas oportunidades de ganhar dinheiro que torna tudo isso tão atraente, mas também há um risco imenso associado a isso. Gostaria de saber o que você pensa sobre o dilema do crédito privado. Adoraria ouvir sua opinião, como sempre, na seção de comentários abaixo. Obrigado por me acompanhar, obrigado por assistir e obrigado por apoiar meu trabalho. Agradeço de verdade a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack ou Patreon. Muito obrigado e nos vemos aqui novamente amanhã. Cuide-se. I will see you back here tomorrow. Take care.